Olá pessoal, boa noite. Vamos lá, vamos ver hoje hidrodinâmica. E aí, né, o primeiro conceito é o de vazão, né? Então, vazão é uma razão entre o volume que foi escoado e o tempo que você leva para escoá-lo, tá? Então, se você dividir, né, esse volume pelo tempo, você vai encontrar a unidade da vazão, que vai ser metro cúbico por segundo no sistema internacional. Mas poderia ser, por exemplo, litro por segundo, né? Aí é uma unidade de volume por uma unidade de tempo, tá? E tem uma razão entre a vazão e a velocidade de escoamento. Então, se você pegar, né, a área da seção transversal, né, você tem ali aquela área A, né, ela vai se deslocar num certo intervalo de tempo ΔT e vai andar esse ΔS. Então, você tem um volume aqui que se deslocou. Então, esse volume seria a área vezes o ΔS, né? E se você pegar e dividir, né, isso aí por ΔT, você vai ter a vazão, que é a área vezes a velocidade de escoamento. Tá? Então, Z, vazão, é a área da seção transversal vezes a velocidade de escoamento. Tá? E aí nós temos aqui a equação da continuidade, que é muito importante para você resolver os exercícios, né? Então, o que, que ela vai falar? Ela vai dizer o seguinte, que a vazão, na hora que você tem um escoamento, se não houver vazamento, ela vai ser constante, né? Então, você teria que esse volume que está marcado aqui em azul é igual àquele outro, né? Então, de novo, fazendo aquele mesmo cálculo que a gente acabou de fazer, você vai ter, né, a área vezes o ΔS, né? Se você dividir isso por ΔT, você vai ter a área vezes a velocidade de escoamento. Então, a vazão num ponto é igual a vazão no outro ponto, tá? Então, isso é, né, um dado que você vai usar desde que não haja vazamento. Não pode estar pingando esse negócio aí, não pode ter um furinho, tá bom? Bem, então, a partir daí você passa para a equação de Bernoulli. Então, o que é a equação de Bernoulli? Ela vai tratar de um fluido ideal, incompressível, então vai ser um líquido, né, sem viscosidade, né, e em um escoamento estacionário. Então não tem turbulência, né? É muito bem comportado. Então o que a gente está vendo vai ser uma equação que você não vai poder usar em qualquer situação, né? Então você tem que estar atento se você pode usar essa equação nas condições que você pega, por exemplo, numa situação real. Mas é o primeiro modelo. Então, nesse primeiro modelo, a partir das equações de conservação de energia, você vai chegar que a pressão nesse ponto 1, né, mais a densidade desse líquido vezes G vezes H, e H ou Y é a elevação, vai ser mais meio densidade vezes velocidade de escoamento do ponto 1 ao quadrado, vai ser igual às mesmas grandezas do outro lado. Então, a pressão do ponto 2, mais densidade vezes G vezes a elevação do ponto 2, mais meio D densidade vezes a velocidade de escoamento do ponto 2 ao quadrado, né? Tanto é que quando isso aqui, né, o líquido está em repouso, não tem velocidade de escoamento. Esse termo aqui vai ser zero, esse outro também, e aí isso aqui vira, né, o princípio fundamental da hidrostática, né, o teorema de Stevin. Tá? Dá para você deduzir ele a partir dessa equação. Tá? Usando, né, a equação de Bernoulli, você consegue resolver alguns exercícios e consegue entender, por exemplo, o tubo de Venturi. O que é o tubo de Venturi? Então, tem aqui um líquido, né, nessas condições que eu falei, ele está passando aqui nessa região, tem aqui uma área da seção transversal que é A1, né, e, né, você tem aqui, né, esse medidor, né, de altura, né, aqui na altura do ponto 1. Mas há um estreitamento. Então aqui você tem o ponto 2, né, e aqui você tem a área da seção transversal. Nesse ponto 2, essa coluninha, ela vai ter um valor que vai ser um valor menor, tá? E aí passa aqui o líquido, né? E você vai ter aqui uma outra velocidade de escoamento, tá?
Então, a partir da equação de Bernoulli, você vai poder escrever, veja, uma vez que o ponto 1 e o ponto 2 têm a mesma elevação, aquele termo já sumiu. Depois, né, você vai ter aqui, né, usando a equação de continuidade, que a velocidade de escoamento no ponto 2 é a razão entre as áreas vezes a velocidade de escoamento no ponto 1. Se você substituir isso, né, nessa equaçãozinha que está aqui, você vai ter essa outra equação, tá? E essa diferença de pressão, uma vez que o líquido é o mesmo, vem a ser o quê? D vezes G vezes o H. Então, se você substituir dGH aqui nessa parte, né, vai dar para simplificar a densidade e você tira qual é a velocidade de escoamento no ponto 1. Então, isso aqui pode servir para você medir essa velocidade de escoamento, tá? E uma vez que o líquido é único, a densidade foi simplificada, tá? Agora, tem um outro sistema para você poder medir velocidade, né, por exemplo, de um objeto que está se deslocando no ar, como por exemplo um avião, né? É o tubo de Pitot. Então, esse tubo, ele tem duas aberturinhas aqui e uma terceira abertura aqui. Então, veja, o ar passa, ele se divide, né? Então, aqui ele vai ter uma velocidade de escoamento. Aqui nesse ponto B, a princípio, ele vai ser estático, porque ele vem, faz pressão nessa coluna, né? Vamos pegar aqui, ó, essa parte está em repouso, a pressão nesse ponto e nesse ponto é a mesma, então a pressão nesse ponto vai ser maior do que aqui, né? Porque a pressão nesse ponto é a pressão nesse ponto mais a da coluna, tá? Então vamos lá. Pego a equação de Bernoulli, né? Tenho aqui no caso, como é um gás, a densidade do gás é pequena, eu posso tirar, né? Então isso aqui vai sumir, né? A mesma elevação posso considerar, tá? A velocidade no ponto B é zero, então essa parte some. Então, se eu passar isso aqui para esse lado, vai ficar pressão em A, né? B em B menos em A é igual a meio vezes a densidade do ar vezes a velocidade de escoamento em A ao quadrado. E aí eu consigo achar qual é a velocidade em A. Tá? Em relação, né, entra uma relação de densidade, porque agora aqui eu tenho ar e tenho aqui, por exemplo, o mercúrio, né, estou considerando o mercúrio, e acho aqui a velocidade. Tá? Então isso é um medidor, né, de velocidade, por exemplo, um avião. Vamos fazer exercício. Então, primeiro exercício. Um tanque de uma refinaria de petróleo deve ser preenchido com 36 mil metros cúbicos de óleo. Esse processo será realizado por um navio petroleiro que está carregado com 100 mil metros cúbicos de óleo. Sabendo que a vazão de transferência do óleo do navio para o tanque é igual a 100 litros por segundo, estime a quantidade de dias necessários para a conclusão da transferência. Então, esse exercício, ele é um exercício para você testar, né, se você sabe o que é vazão. Então, né, passando aqui para a nossa mesinha, né, o que você tem é um volume, aí no caso, de 36 mil metros cúbicos, né? Então, isso aí vai dar o quê? Isso aí vai dar 36 vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira litros, né? E eu tenho que a vazão que você consegue descarregar é de 100 litros por segundo. Então agora eu acho qual é o tempo, porque eu sei que vazão é igual, né, a esse volume por tempo. Então isso vai dar, né, 100, né, que é igual a 36 vezes 10 a sexta, ou 3,6 vezes 10 a sétima por tempo, tá? Aí você vai achar aqui o total de tempo, né? Então isso vai dar que o tempo vai ser igual a 3,6 vezes 10 a quinta segundos. E isso você tem que achar em dias. Então, aí você tem que dividir isso, né, pelo número de
segundos que tem o dia, né? Então, o que que vem a ser? Vai ser 24 horas vezes 3.600 segundos, tá? Então, isso vai dar 4,2 dias. Então, eu acredito que o valor mínimo aqui, né? Tá? Você não pode deixar sem preencher, né, o tanque. Então, você vai levar mais de 4 dias. Por isso, eu escolhi os 5. Tá bom? Então, tá feito. No exercício 2, né, a figura abaixo mostra um fluido incompressível que escoa com velocidade V1 em um tubo horizontal de seção reta A1 e atravessa com velocidade V2 um trecho estrangulado de seção reta A2, que é 1/4 do A1. Tá? Então, o que, que vai acontecer com as velocidades? Vamos lembrar que a vazão vai ser a mesma, né? Como a área diminuiu, a velocidade vai ter que aumentar. Então, a velocidade ali, né? Você vai ter uma velocidade maior. E ele quer saber qual é a razão entre V2 e V1. Tá? Então, vamos lá. Então, pegando a equação de continuidade, né? Eu tenho que V1 A1 é igual a V2 A2, né? E, portanto, né, eu quero uma razão entre V2 e V1, isso vai ser igual a 1 sobre o A2. Mas eu tenho também que o A2 é o A1 dividido por 4. Então, né, V2 sobre V1 vai ser igual o A1 dividido por A1 sobre 4. Ou seja, isso é igual a 4. Tá? Então, a resposta aí é 4. Tá feito. Então, né, você tem aí o seguinte, ó, a arteriosclerose consiste no estreitamento dos vasos sanguíneos devido principalmente ao acúmulo de placas de gordura nas paredes desses vasos. A figura representa esquematicamente a situação. A, B e C representam 3 seções retas e contêm, respectivamente, os pontos A', B' e C', né? Então, que se encontram no mesmo nível. Considerando o sangue como um fluido ideal, que escoa em regime estacionário, marque verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Primeiro, a velocidade do sangue em A' é igual à velocidade do sangue em C'. Sim, porque você tem aqui a mesma área, é o mesmo nível, então, né, a velocidade de escoamento é a mesma. Tá? Depois, a pressão do sangue em B é maior que a pressão do sangue em A. Não, não, porque uma vez que você teve aqui, né, o estreitamento, né, aqui você deve ter uma maior velocidade, né, e aí quanto à questão de pressão, tá, não, na verdade não. Depois, a vazão do sangue em B é menor do que a vazão do sangue em A, só se houvesse, né, um vazamento. O que ele não falou, então é falso. Então, verdadeiro, falso, falso. As figuras representam as seções de canalizações por onde eu fui da esquerda para a direita sem atrito e em regime estacionário, um líquido incompressível. Além disso, cada seção apresenta 2 saídas verticais para atmosferas, ocupadas pelo líquido até as alturas indicadas. Então, as figuras que estão de acordo com a realidade física são 2 e 3, né? Porque veja, o que vai acontecer? Onde você tem uma seção menor, a altura é menor. Onde a seção é maior, a altura deve ser maior. Estão lembrados do caso do Venturi que a gente viu? Então, a 2 está de acordo com isso e a 3 também. Então, está resolvido. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui, né? Pega no Moodle o nosso resuminho, tem lá exercícios para você resolver que caiu em vestibular. Essa não é uma das partes que mais frequentemente são examinadas nos vestibulares, né? Mas está aí o conteúdo para você ver, né? E até a próxima. Tchau!